precisa conhecer um do outro. A mulher, ela pode estar sim agora e daqui a 10 minutos ela não está mais, né? Normalmente a mulher não inicia, ela quer que o homem a deixe interessada. Isso é muito interessante. Então toque, né? Procure conhecer a sua esposa. É necessário diálogo a esse respeito. É preciso falar de sexo. Se abrir, falar do que gosta, né? É preciso estar atento a isso, é preciso se descobrir também. Então converse. Tem muita gente que para isso é tabu até dentro da igreja, gente. Tem igreja que não pode falar de sexo, isso é terrível. E aí às vezes a gente vê muito adultério, a gente não entende, né? Tem muito adultério dentro da igreja, porque às vezes o casal não conversa, então converse dentro de sua esposa, fale, olha meu bem, eu gosto assim, eu quero isso. Lógico, gente, tudo respaldado, sabe? Vai querer fazer essas loucuras, essas doideiras aí, que às vezes a gente vê que tem muita coisa doida. Mas é necessário você se descobrir, descubra sua esposa, converse sobre isso, chega em casa, meu bem, olha, realmente o que eu tenho feito, estou fazendo direitinho, né? Faz a barba legal, né? Tudo bonitinho para arranhar, tem todo esse processo. Então procura conhecer a sua esposa, procure conhecer o seu marido, saber do que ele gosta, né, o que ele quer. Entre aí num acordo, né? Você gosta de manhã, gosta de tarde, vamos fazer 2 vezes por semana de manhã, 2 vezes por semana de tarde, 2 vezes por semana de noite, e aí vai ser uma bênção só. Vamos fazer a semana toda, à noite, madrugada fora, delícia. Bem, gente, e também nós temos a outra parte que nós precisamos ser unidos, é da parte espiritual. Proteger seu casamento das investidas do diabo. Saber que casamento também é algo espiritual. E casamento é algo espiritual mesmo. Foi criado por Deus. Né? É uma instituição divina. Eu fiquei tão emocionada com o testemunho que a irmã deu aqui na hora do louvor, que eu acho tão bonito quando assim, a gente vê que o casal, que a pessoa ela leva isso para o mundo espiritual. E casamento, ele também é espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso. E aí, eu fui num seminário uma vez, e o pastor perguntou, e ele ficou assim, né, de boca aberta. E a gente fica mesmo, se eu fizer a mesma pergunta que vocês vão ver, que a gente fica meio de boca aberta, quer ver? Quem aqui já teve uma experiência individual com o Espírito Santo grandioso? Já foi arrebatado, já falou em língua, já dançou no Espírito? Alguém? Aqui, assim, pessoal, individual. Alguém assim, já teve, foi batizado no Espírito Santo, né? Amém? Agora, alguma vez você, junto com o seu cônjuge, já falou em línguas com ele, depois foram arrebatados juntos, foi um reteté só? Difícil, gente. Foi? Amém. Eu também estou na lista. É uma delícia, gente. A maravilha. E outra. O meu aconteceu na lua de mel. Foi a coisa mais linda do mundo. Lindo, nós falamos em língua, gente. Tão sério que foi. Uma bênção. E é muito bom você manter isso, essa vida de oração. Através da nossa vida espiritual, a gente protege o nosso casamento. Eu queria ler com vocês Gênesis 2, o versículo 15, o versículo 18 e o versículo 24. Eu vou ler, depois se vocês quiserem anotar, vocês, caso da hora. 15, 18 e 24. Versículo 15 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E o versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o que acontece aqui? Adão cuidava do Éden, e ele cuidava do Éden até então sozinho. Então Deus quis dar a ele alguém que completasse a sua perfeição. Deus olhou para Adão. Esses dias eu fui numa pregação aqui de Marcos, passou e falei assim, gente, eu fico imaginando o que Adão estava fazendo para Deus olhar para ele e falar assim, esse homem precisa de uma mulher, porque o negócio está feio, né? Então, ele precisava de alguém para completar, para ser mais perfeito. E após a criação de Eva, a celebração do primeiro casamento, a responsabilidade de proteção do Éden passou a ser de quem, gente? Só de Adão? Passou a ser de quem? Passou a ser dos dois. Então, até então, quando Deus criou aí o seu cônjuge, quando Deus criou a Andréia,
A Andréia estava lá, foi cuidado pelos pais, tal. Deus olhou para ela e disse, eu preciso melhorar alguma coisa, é necessário fazer alguns ajustes, e aí trouxe o Fábio e colocou. E agora, os dois precisam se proteger e proteger o casamento. Tem filhos, é preciso os dois proteger o filho. Os filhos, né? Tem 2 filhos. Então, assim, nós, quando nos unimos ao nosso cônjuge, fazemos uma aliança diante de Deus e dos homens, nos comprometemos a zelar do nosso lar e protegê-lo contra os ataques malignos. E isso é muito importante. Eu falei aqui sobre espírito atravessador. Existe uma mensagem do pastor Ricardo Pereira, acho que você buscar no YouTube, acho que você encontra, e ele fala sobre espíritos atravessadores no casamento. São coisas que vêm, você às vezes não nota, porque a gente está tão assim desligado, que você não consegue notar que uma coisinha pode ser algo que o diabo tem plantado no seu casamento por causa de uma legalidade, e aí, quando pensa que não, virou uma bola de neve, e aí vocês estão querendo se separar, querendo se matar, jogando vassoura um no outro, e isso às vezes acontece porque a gente não está protegendo o nosso lar. Temos que estar fortes para não cair nas ciladas do diabo. O que aconteceu com o primeiro casal? Os dois estavam passeando e de repente Eva, quando olhou para aquela árvore e a serpente lhe deu um bote, começou a falar com ela sobre a árvore, ela já olhou com outros olhos. O pastor falou esses dias assim com a gente que Adão devia ser muito ruim de conversa para Eva dar bola para a serpente, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, proteger seu casamento. E é verdade, gente, você tem que ter muito cuidado, seja amigo da sua esposa. Porque se você não for amigo da sua esposa, lá fora tem um monte de amiguinho querendo, né, abocanhar sua esposa. Lá fora tem um monte de Jezabel querendo abocanhar seu marido. Às vezes aquilo que você não faz com ele em casa, tem um monte lá querendo fazer. E a gente tem que ter esse cuidado, né, para não cair nas ciladas do diabo, porque senão o barco afunda. Ao abrir brecha para o tentador, o primeiro casal deu legalidade para que ele assumisse o domínio da esfera terrestre, e daí vieram, né, as consequências, maldições, os castigos, que nós, até hoje, está sobre nós. As consequências que eles fizeram lá no jardim. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Quando nós damos legalidade para o diabo atuar no nosso casamento, nossas gerações, gente. Nós vimos aí hoje, nossas gerações, nossos filhos, né, do jeito que está essa geração louca, isso é o quê? Isso é algo que vem de lá, são coisas que deram legalidade e foi entrando. E às vezes dentro da igreja a gente tem visto casais abrindo brecha, líderes abrindo brecha, e aí se estendendo por toda a igreja maldições, consequências terríveis de pecado. O diabo, ele continua se infiltrando nos nossos lares. Precisamos estar atentos aos botes da serpente. Satanás, ele é inimigo do lar, do casamento, pois são instituições divinas, são partes essenciais do projeto de Deus para a humanidade. Gente, aonde que começa a sociedade? Tudo começou numa família, né? Tudo hoje vem de casa. E a gente às vezes vê aí a família tão perdida, a sociedade toda dilacerada, uma coisa louca. Hoje eu estava ouvindo a mensagem do pastor Lucinho, e que ele estava falando, o mundo hoje está uma loucura. A gente vê muita coisa que a gente fica boca aberta, né? Que se os nossos avós vissem, eles não acreditavam, né? E a gente vê muita coisa louca acontecendo, e nós temos que guardar a nossa família em Cristo. Ele tem no relacionamento conjugal o seu campo de ataque favorito, pois neste ele consegue promover seus maiores estragos. Por quê, gente? Se hoje acontece uma coisinha no casamento, a mulher se abate ou o marido, eles levam isso lá para fora. Levam isso para a igreja, levam isso para o trabalho, os filhos, tudo isso. E aí o que acontece? A gente vê o que a gente vê hoje, né? Tudo se despencando. Um casal que teme ao Senhor e deseja andar em seus caminhos, em obediência aos seus princípios, precisa usar todas as armas de Deus para bater o inimigo. Então é necessário, se você tem vontade de andar diante dos princípios de Deus, obedecer e ser unido a cada dia, né, cumprir a promessa de Deus que fala que Deus uniu, não separe o homem.
Você agora é unido, não tem como separar. Não tem mais como separar Andréia de Fábio e Fábio de Andréia. Agora os dois são uma só carne. Não tem, lá diante de Deus, diante de testemunhas, você falou, na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria, com celulite ou sem celulite, com barriga ou sem barriga, careca ou cabeludo. Então não tem agora por que separar, é um só, né? É um só e nós temos que lutar, nós temos que aprender, nós temos que ser guerreiros mesmo. E existem 3 armas que eu queria citar para vocês para bater o inimigo. A primeira delas é entender que o outro é humano. Ele não é apenas seu marido, não é apenas seu cônjuge, não é apenas sua esposa, mas também alguém que precisa de Deus como você. Um dia você aceitou Jesus, você tem todo o entendimento. Ele também precisa. Seu cônjuge também precisa. E nós somos humanos, nós tem que olhar primeiro, peraí. É uma pessoa com toda a imperfeição, com toda uma característica, né? Um caráter totalmente diferente do meu, com princípios, e se uniu a mim. Isso não é fácil. O segundo é saber a hora de calar e de falar, buscando sabedoria para o mesmo. É necessário ter muita sabedoria, gente, na hora de falar. Na hora de você, como eu estava falando, né? Na hora de você fazer uma crítica, saiba ouvir o seu cônjuge. Eu vou ensinar para vocês uma coisinha muito fácil. Na hora que você vê que seu cônjuge vai falar com você e você não aguenta ficar calado, sabe o que você faz? Pega uma água. Ele começa a falar, você bebe a água, mas você não engole, você fica com a água na boca. Quando ele parar de falar, você engole, aí você fala. Aí é facinho. Toda vez que seu cônjuge for conversar com você, você engole um pouquinho de água. Não engole, coloca na boca e fica, que você vai aprender a ouvir seu cônjuge. E ter sabedoria para falar na hora certa. Saiba a hora de falar as coisas. Quando a gente chega em casa, gente, estressado, não é hora de conversar. Não está na hora de conversar. Como eu falei aqui, às vezes a gente quer chegar em casa e quer dar uma relaxada. Então não adianta você me falar da conta que não está paga, da creche das crianças, que criança fez aquilo, que não vai ouvir. A gente não ouve, a gente está cansado, a cabeça está cheia de coisa. Amém? A outra coisa é orar. A oração ela é a arma eficaz do casal. Como está escrito em Tiago 5,16, né? Fala sobre a oração de um justo, ela é muito eficaz. Ela pode muito e ela tem o efeito de restaurar, curar e libertar. Não espere por seu cônjuge. Faça você mesmo da oração um estilo de vida para o seu casamento. Eu sei que às vezes nós, por exemplo, as mulheres, elas ficam tanto com aquela coisa, ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça, ele é o cabeça, e às vezes fica querendo, né, que o homem tenha algumas reações. Mas não espere por ele não. Chega, meu bem, vamos orar, a gente está precisando, eu verifiquei, né, isso, eu notei certas coisas. Faça da oração um estilo de vida do seu casamento. Ore junto com o seu cônjuge. Não dá tempo durante o dia, na hora de dormir, que eu creio aqui que todo mundo dorme junto, em nome de Jesus. Né? Você gosta de dormir na sala, né? Dormir no sofá, lá. Não é pra gente. Dorme, vai dormir chateado, dorme, mas dorme junto. Não separa não, isso é uma coisa terrível. Se você tem esse costume de mandar marido pro sofá ou de mandar mulher pro sofá, não faça isso. Às vezes não precisa ficar até mais tarde fazendo alguma coisa, mas vai pra cama, né? Insista com isso. É bom que os dois fossem juntos, mas às vezes